É um prazer estar de volta aqui nesse palco para falar com essa plateia tão especial nesse mesmo conjúrio. Ontem tive a alegria de poder dar as boas-vindas a vocês e agora vamos ao que interessa, né? Dando sequência aos debates jurídicos. Eu venho, então, falar sobre esse tema que tem sido um tema central para a advocacia no Brasil e, fundamentalmente, para a advocacia no Paraná. Vocês devem saber que a gente teve, pela primeira vez na história do Paraná, uma presidente mulher na OAB aqui, a presidente Marilena Winter, que terminou seu mandato agora no fim do ano, né? E aí, a partir agora de 2025, é que começou a gestão do presidente Pereira. Aqui em Toledo, a gente tem uma subseção atípica, né, e muito avançada nesse aspecto, que tem uma história de presidentes mulheres brilhantes, mas que se destacam, de fato, de maneira excepcional. Então, não é essa regra, né, como um todo, na advocacia. Então, eu quero sair daqui hoje com a sensação de que a gente pôde trazer para o imaginário de reflexão de vocês, estudantes de direito, essa temática central. Primeiro, das prerrogativas da advocacia e nesse desdobramento fundamental que é das prerrogativas das mulheres advogadas. Esse tema é tão central para a gente que a presidente Marilena Winter... Onde está o controlezinho? A presidente Marilena Winter instituiu no ano passado um grupo de trabalho, isso é muito comum no âmbito da seccional, das subseções da OAB, é uma terminologia que vai ficar cada vez mais comum para vocês, principalmente se permitirem fazer parte do sistema OAB nas suas jornadas na advocacia. Então, são essas instituições de grupos de trabalho, ou de um GT, que tem uma finalidade de fazer uma análise de uma temática muito específica para trazer uma resposta bem especializada para a seccional, para que a seccional possa se posicionar. E a nossa seccional, então, no ano passado, a Marilena Winter instituiu esse grupo de trabalho que a gente chamou de GT Júlia Matos. Alguém aqui sabe quem é Júlia Matos? Já ouviram falar? Lei Júlia Matos? Bom, então, agora é o momento para a gente aprender isso aqui. A gente tem o Estatuto da OAB. Né? O Estatuto da OAB é dado por lei federal e que vai dizer qual é a finalidade do nosso órgão de classe, vai dar uma série de determinações sobre a nossa carreira e tem também o rol das prerrogativas da advocacia. No artigo 7º do Estatuto da OAB estão as prerrogativas da advocacia. E a gente passou a ter, desde 2016 apenas, vejam, isso é muito recente em termos de histórico normativo, legislativo, a gente passou a ter... Boa ideia, gente. Desculpa dar esse trabalho aí, né? Enfim. Então, desde 2016, a gente passou a ter o artigo 7º-A, no Estatuto, que inseriu no rol de normas que são aplicáveis a nós, advogados, e a nossa instituição, as prerrogativas específicas das mulheres advogadas. Então, prestem atenção nesse contexto histórico. Eu sei que vocês entraram na faculdade agora, 2025, talvez, 2024, 2023, mais recentemente, talvez pensando em 2016, pareça uma coisa já muito antiga, né? De já quase 10 anos a contar de agora, mas não, é muito, muito recente. O Estatuto da OAB é de 1994 e a gente precisou de todo esse tempo para passar a ter, pela primeira vez na história, a inscrição de prerrogativas que são especificamente destinadas às mulheres advogadas. Vamos entender por que isso foi necessário, né? E em que contexto a gente continua debatendo isso. Primeiro, eu quero que vocês notem que o Estatuto da Advocacia, no seu artigo 44, ele vai dizer qual é a finalidade da OAB. Qual é a finalidade da Ordem dos Advogados do Brasil? E esse artigo 44 é lindo, é fundamentalmente o inciso 1º, e é algo que a gente repete quando a gente passa no exame da Ordem e vai fazer o compromisso, vai prestar o compromisso em sessão solene, vai fazer o juramento. A gente praticamente repete aquela determinação do artigo 44 do Estatuto. Então, o artigo 44 do Estatuto está dizendo a finalidade da OAB. Quando a gente vai prestar o compromisso, a gente assume a função
de advogar sempre com base nesses que são os compromissos da OAB e que passam a ser o compromisso ou os compromissos de cada advogado e advogada. Mas ali a gente tem, então, por finalidade da OAB, e a gente assume o compromisso quando a gente se torna advogado e advogada, entre outros, mas fundamentalmente de defender a Constituição Federal, defender o Estado democrático de direito, e aí, pulando para o fim do inciso, pugnar, isso é muito bonito, pugnar pelo aperfeiçoamento das instituições jurídicas e da cultura. Essa é a nossa finalidade como advogados e advogadas. Todo dia a gente tem que defender a Constituição Federal, tem que defender o Estado Democrático de Direito, tem que pugnar pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Isso não é uma questão de estilo, não é uma questão de ideologia, é uma questão de compromisso constitucional e legal que a gente assume quando se torna advogado e advogada. Não dá para advogar sem defender a Constituição Federal integralmente, sem defender o Estado Democrático de Direito e sem pensar no aperfeiçoamento daquilo que já existe. Como a gente melhora a cultura, como a gente melhora o nosso dia a dia, como a gente melhora as instituições jurídicas todas. Essa é a finalidade da nossa profissão. Eu sou muito suspeita para dizer, porque eu, de fato, amo advogar, eu respiro advocacia, eu sou identificada, de fato, como Maíra advogada, porque eu acho... essa é a palavra, não tem outra. Eu acho lindo que a gente possa assumir como compromisso profissional tudo isso aqui. Então, quando a gente está pensando em prerrogativas, e sabendo que as prerrogativas da advocacia estão inscritas nessa norma, que é o Estatuto da OAB, e que a gente tem a finalidade de pugnar pelo aperfeiçoamento dessas instituições todas e das instituições jurídicas, portanto, a gente tem que sempre retomar um olhar para aquilo que já existe, retomar um olhar para as prerrogativas e pugnar pelo aperfeiçoamento dessas prerrogativas. Então, quando a presidente Marilena Winter institui esse grupo de trabalho para pensar as prerrogativas das mulheres advogadas, ela está cumprindo uma finalidade institucional do seu próprio cargo, da Ordem dos Advogados do Brasil. Ainda, esse inciso 1º do artigo 44 fala que a gente também tem o dever, e a OAB tem a finalidade de defender os direitos humanos. Então, também isso é uma pauta que ela tem enviesado, e essa é a palavra mesmo, quando a gente usa a expressão viés, é um viés assim, ou assado, está enviesado, é sempre uma coisa que é de lado, né? Para quem entende um pouco de costura, sabe que o corte enviesado que a gente faz no tecido é aquele que a gente faz contra a fibra do tecido, é aquele corte que vem de lado. Isso é viés. É uma coisa que a gente não está enxergando de frente, a gente está enxergando por um ângulo que é parcial, né? Então, o debate todo de direitos humanos ele tem sido focado dessa maneira enviesada, equivocada, como se fosse uma temática ideológica, de direita ou de esquerda. Isso está errado, isso é tecnicamente inacurado. Os direitos humanos eles são base da Constituição Federal, nossa Constituição Federal que é social, cidadã, e a gente também, quando vira advogado e advogada, assume em sessão solene o compromisso de defender os direitos humanos. Então, quando a gente está falando em prerrogativas, a gente está tratando de um tema que é central para o exercício da própria advocacia. Quando eu estou falando em direitos que são dados a uma classe profissional, e no nosso caso, mulheres dessa classe profissional, a gente não está falando em privilégios pessoais. Eu vou virar advogado porque eu vou ter prerrogativas e vou dar carteirada, né? Quando eu for entrar na balada, quando eu estiver na fila do mercado. Não é nada disso. As prerrogativas da advocacia, vejam isso, está aqui embaixo, olha, não são privilégios pessoais, são garantias institucionais que visam assegurar a defesa dos direitos dos cidadãos e a correta administração da justiça. Então, essas prerrogativas, esses direitos que são dados à nossa classe profissional e as prerrogativas das mulheres advogadas, que são dados às mulheres da nossa classe profissional apenas, são ferramentas que servem para viabilizar o exercício livre da advocacia. E a quem interessa o exercício livre da advocacia, o exercício pleno da advocacia? Ao cidadão e à cidadã brasileiros. Ao Estado Democrático de Direito, à defesa da Constituição Federal. Então, a advocacia fala pelo cidadão e pela cidadã. Não importa se a gente advoga no direito do trabalho, que é o meu caso, para a classe trabalhadora, ou para o patronato, ou para as empresas, enfim.
todas aquelas instituições representáveis perante o judiciário estão, em última análise, circunscritas a pessoas que são cidadãs que têm acesso, têm direito constitucional de acesso ao judiciário e têm direito de exercer, portanto, aquilo que lhes garante a lei, a Constituição Federal, e quem fala por todas essas pessoas somos nós, advogados e advogadas. Então, as prerrogativas, elas são para isso. Elas são para que a gente possa exercer a nossa profissão. E, mais uma vez, falando em Constituição Federal, o artigo 133 da Constituição Federal menciona a nossa profissão no texto constitucional. O artigo 133 vai falar da indispensabilidade da advocacia à administração da justiça. Para que se administre a justiça, para que haja justiça e, portanto, Estado democrático de direito, a advocacia é indispensável. E para que a gente possa exercer a nossa profissão, a gente tem, portanto, as prerrogativas. Então, ali entre as prerrogativas, gente, a gente tem, por exemplo, como dizia o desembargador Ramon aqui, a prerrogativa da sustentação oral. A OAB encampou uma batalha muito dura agora, recentemente, nos últimos meses, nessa pauta, para que a gente pudesse garantir o direito pleno à sustentação oral. A advocacia tem a prerrogativa de conversar com os magistrados, com os julgadores do caso, para além do momento da sessão de julgamento. A gente tem o direito de falar em pé ou sentado, a gente tem o direito de acessar o nosso cliente que está recolhido preso, enfim, uma série de ferramentas que servem para que a gente possa exercer plenamente a advocacia. E quais são as prerrogativas das mulheres advogadas? Bem, elas são, então, dadas por essa lei que eu falei a vocês, que é a Lei Júlia Matos. Eu vou contar um pouquinho para vocês a história dessa Lei Júlia Matos. Por que a gente chama a lei pelo nome assim? A gente tinha uma colega na advocacia, Dani Teixeira, hoje ela é ministra do STJ, se tornou ministra pelo 5º Constitucional, e ela estava grávida, gestante, no fim da gestação, e teve que ficar horas esperando, se não me engano foi numa sessão de julgamento, não numa pauta de audiências, mas horas esperando. Pediu para exercer prioridade, não existia nenhuma norma que garantisse à mulher advogada qualquer tipo de prioridade, por ser gestante ou não, ela só tinha as mesmas prerrogativas em geral da advocacia. Não lhe foi dada a prioridade, ela entrou em trabalho de parto prematuro e sua filha, Júlia Matos, passou meses, 9 meses internada, em estado gravíssimo, na UTI neonatal, enfim, foi uma situação muito trágica, que foi como uma gota d'água para se dizer, peraí, para que as advogadas que prestaram aquele compromisso solene, que têm que defender a Constituição, que são a voz do cidadão e do cidadão e da cidadã, possam exercer a advocacia de maneira plena, com liberdade, elas precisam de algum tipo especial de proteção, porque vem a calhar de que são as mulheres, naturalmente, que vão viver a maternidade, que vão ficar gestantes, que vão ter parir as crianças, enfim, entrar em trabalho de parto, vão ser lactantes. Então, existe uma condição especial das mulheres que demanda também algum tipo de proteção especial que não visa privilegiar as mulheres, veja, não é isso, que visa equalizar uma possível distorção no que diz respeito ao acesso pleno e livre ao exercício da advocacia. Então, para que nós, mulheres, possamos exercer a advocacia com a mesma liberdade que os homens, para nós não basta, ou não bastam as mesmas prerrogativas em geral do artigo 7º do Estatuto. A gente precisa de mais algumas ferramentas, mais algumas prerrogativas que vão equalizar algum tipo de distorção. Então, naquele contexto, daquela tragédia que se deu com a nenê Júlia Matos, que, graças a Deus, ficou bem, sobreviveu, está bem, enfim, mas foi necessária uma tragédia que teve repercussão pública para que a gente pudesse, então, passar a ter a garantia legal de algumas prerrogativas especialmente dedicadas às mulheres. Então, a Lei Júlia Matos, que é essa lei de 2016, a Lei 13.363, incluiu o artigo 7º-A no Estatuto da Advocacia. E o que são essas prerrogativas? O que vocês imaginam? Quais são essas proteções especiais que a advogada mulher precisa para poder exercer a advocacia igual o advogado homem? Para equalizar essa distorção. Eu vou dizer aqui as principais que estão no 7º-A.
Suspensão de prazos processuais. O que é essa suspensão de prazos processuais? O 7.A diz assim, lá no parágrafo específico. Quando a advogada, procuradora única dos autos, se torna mãe, seja pela via do parto ou pela via da adoção, ela tem o direito de suspender os atos processuais por até 30 dias. Para isso, ela precisa comprovar nos autos que se tornou mãe, portanto, que o nenê nasceu ou que ela fez a adoção, e precisa notificar os clientes. Aí vocês vão dizer, puxa, né? Uau, 30 dias, que beleza. Será que 30 dias... Não sei se vocês sabem, se já tiveram direito do trabalho. Para a trabalhadora empregada, a licença maternidade é de 120 dias. E ela pode ser estendida até 180 dias, se a gente estiver falando de uma empresa inscrita no programa da empresa cidadã. A mulher advogada conseguiu, só em 2016, procuradora única dos autos, ou seja, não tem com quem deixar aquele processo, para que ela possa se situar no universo ali, né, e garantir a sobrevivência do nenê pelos primeiros 30 dias, o direito de suspensão dos atos processuais. Foi um grande avanço, embora, olhando aqui em perspectiva, ainda seja muito insuficiente. E ainda, na forma como ele é dado hoje, aliás, na forma como é dado pela Lei Julia Matos, que foi revolucionária, mas passados quase 10 anos a gente já consegue olhar e avaliar como melhorar, funciona assim, eu vou dizer pela minha própria experiência. Eu tenho 2 filhas, a Maria Gabriela e a Melissa. Quando a Melissa nasceu, minha filha mais nova, que hoje tem 3 anos, eu era procuradora única nos meus processos. Eu estava atuando no meu próprio escritório de advocacia e eu tinha que dar TT, né? Sabe? Tinha que dar uma mamazinha para o nenê, senão o nenê não sobrevive. Não tem jeito, né? Chega da maternidade, e o que a mamãe faz? Chegando da maternidade, a mamãe é advogada procuradora única nos autos, com o nenê chorando, que você tem medo até de encostar, de tão molinho e pequenininho. A mamãe, advogada, procuradora única dos autos, abre o computador e começa a peticionar em todos os seus processos para provar que o nenê nasceu. Porque, pelos termos atualmente dados dessa prerrogativa, eu preciso provar que o nenê nasceu para poder exercer a prerrogativa. Então, é um contrassenso. No momento de maior vulnerabilidade, tanto da mãe quanto da criança, é o momento que essa mãe vai ter que peticionar em todos os seus processos, juntando ali a certidão de nascimento, provando que avisou o cliente, ou seja, que comunicou o cliente, e aí só isso não basta, né? Porque em muitos desses processos você pode ter prazo em andamento, você pode ter uma audiência na semana seguinte, e você vai esperar o juiz despachar a tua petição para dizer, tá bom, suspendi, né? No meu caso, eu tive talvez uma sorte de ter um papai da criança que também é advogado, e eu peticionei em todos os meus processos, mas eu falava, pelo amor de Deus, sem dormir, né? À noite sem dormir. Você vai lá despachar com o juiz, para o juiz resolver isso aqui, dizer que suspendeu, não suspendeu, enfim. Então é uma coisa maluca, assim, é realmente uma tortura. Então, assim, você tem direito à suspensão, mas a forma de exercer essa suspensão é completamente descabida, né? Além disso, a gente tem direito à prioridade em audiências e sessões de julgamento. Se vocês assistiram o Jornal Nacional aí nos últimos meses, eu vou dar aí o último ano, vocês viram pelo menos uns 3 casos de advogadas, se vocês seguem Migalhas, enfim, Jota, pelo menos uns 3 casos de advogadas gestantes que tiveram violada a prerrogativa de prioridades em audiências e sessões de julgamento. Uma das últimas foi num Tribunal do Trabalho, inclusive, que a advogada estava fazendo sessão de julgamento de maneira telepresencial, estava participando da sessão de julgamento e estava ali, sei lá, de 8 meses, bem barriguda já. E começou a demorar, e ela já estava como assim, há 4 horas ali, e por uma circunstância que é fisiológica, aquilo já gera um desgaste nessa mulher, que não tem essa proporção, mas eu vou dizer aqui com base na minha própria experiência, talvez 10 vezes mais profundo, mais pesado do que para uma pessoa que não está nesse estado gestacional, no 8º mês de gestação, enfim. Então, ela pediu a prioridade. Excelência, por gentileza, pediu para o desembargador presidente da turma, pediu prioridade. Ele falou, não, doutora, eu não... Acho que foi alguma coisa justificativa, foi assim, a senhora não comprovou nos autos aqui o seu estado gestacional. Não sei, nem posso lhe deferir essa prioridade aqui, porque não tem nenhuma petição nos autos comprovando que a senhora está grávida.
Ela, não, excelência, eu estou grávida, insistiu. Quando já estava num certo grau de insistência, ela se levantou a blusa dela, mostrou a barriga dela, de 8 meses, falou, eu sou gestante, eu preciso exercer a minha prioridade. É um direito dado pelo Estatuto da Advocacia, que é lei federal. E mesmo assim, a prioridade lhe foi negada. Os outros advogados começaram a pedir a palavra para manifestar solidariedade e dizer, nós não apresentamos nenhuma oposição para que ela possa exercer a advocacia com liberdade, representar os interesses do cliente dela, ela precisa dessa prioridade. E não lhe foi dada prioridade. Então, a legislação ainda exige que a advogada comprove a sua condição, enfim. Então, isso gera muitas dúvidas. E ainda tem uma previsão de reserva de vagas em tribunais e fóruns, que também, assim, nem sempre é observada em todas as nossas instâncias de atuação. Eu mesma nunca tive acesso a nenhuma vaga especial nas minhas entrâncias aí de atuação, nunca tive acesso à vaga especial. Então, a gente tem os direitos que são dados, percebam que eles têm essa finalidade de corrigir distorções, mas eles ainda apresentam muitas dificuldades práticas. E qual que é o problema disso? Ai, que pena, a mulher mamãe, né? Às vezes a gente acaba relegando essa temática a um contexto muito da mulher, que é feminista, e se eu não quero ser mãe, eu nem estou nessa época de ser mãe, isso não me interessa. Interessa. Por quê? A advocacia, pela primeira vez na história, se tornou mais feminina do que masculina. Isso se deu na época da pandemia, acho que foi 2021, 2022. Pela primeira vez na história, nós nos tornamos mais do que 50% da advocacia. Hoje são mais de 750 mil advogadas mulheres no Brasil. Então, interessa a toda a advocacia que as mulheres e aquelas que vão passar pela maternidade possam exercer a sua profissão com liberdade, para que a advocacia se fortaleça como um todo. E para que a gente possa ter efetivamente paridade de armas até com o Ministério Público, com a própria magistratura, que é algo também fundamental para que se realize de forma adequada a administração da justiça. O Ministério Público, a magistratura são carreiras públicas muito mobilizadas e prestigiadas nesse aspecto da maternidade, que dão 6 meses de licença maternidade para a mulher que vai ter o seu neném. E essa mulher, quando volta, não é como nós aqui, né, na advocacia, principalmente essas que têm suas carteiras atuando sozinha, atuam como autônomas, quando a gente volta, não está tudo parado esperando a gente, né? Nossos clientes não estão esperando a gente, nossas carteiras não estão esperando a gente tem uma pressão muito grande de voltar antes para poder oferir honorários, enfim, verba alimentar. Então, a gente já tem essa marca, essa condição de atuar muito de maneira autônoma. A advocacia se manifesta assim, se não somos autônomos, trabalhamos em sociedades, então, como regra, não somos empregados, portanto, não temos acesso às proteções que são seletistas. Então, a gente já tem esse desafio especial e ainda apenas 30 dias, né, de licença maternidade, e se formos procuradoras únicas, apenas. Então, isso interessa a toda a advocacia. E por que as proteções que são voltadas à maternidade ou à advocacia feminina dizem respeito à maternidade? Porque, por uma questão cultural, histórica, social, a maternidade é o principal fator de discrimen, é o principal fator de discriminação da mulher em sociedade e no mercado de trabalho. Sem a maternidade, praticamente você não tem por que dizer, ou a gente não consegue explicar por que as mulheres ainda ganham, em média, 20% a menos que os homens, podendo chegar como média, também a depender do cargo, 35% menos que os homens. A gente não consegue explicar por que as mulheres têm menos chances de contratação, as mulheres têm menos chances de promoção, sem o elemento maternidade. É o elemento maternidade que gera toda essa discriminação, toda essa distorção, né? Por quê? Porque culturalmente, historicamente, se atribui à mulher o papel de cuidado, né, o dever de cuidado. Então, a mulher que vai cuidar do neném, a mulher que vai ter que cuidar da casa, a mulher que vai cuidar dos velhinhos da família, isso é uma questão cultural. Em países da Europa, países nórdicos, no Canadá, enfim, uma série de países cada vez mais, a gente tem licenças que são de 1 ano e meio, 2 anos pós-nascimento das crianças e que são divididas entre o homem e a mulher. E isso
é revolucionário. Isso é a substituição do conceito de maternidade ou proteção à maternidade pelo conceito de parentalidade, proteção à parentalidade. Então, é uma distribuição mais equânime do dever de cuidado, que tira da mulher esse peso de que a maternidade vai atrapalhar sua carreira, vai tirar do mercado de trabalho, enfim, né? Então, se todo mundo cuida das crianças de uma nação, então todo mundo quer dizer homem, mulher, a gente tem a eliminação desse fator de discrime. Então, a maternidade ainda é o principal fator de discriminação da mulher no mercado de trabalho. A Constituição Federal, que a gente tem que defender quando a gente se torna advogado e advogada, ela já dá todos os elementos que a gente precisa para proteger essa circunstância especial, que é a circunstância da maternidade à mulher. Então, o artigo 6º vai falar da proteção à maternidade da infância como direito social, base, portanto, do ordenamento jurídico. O artigo 7º é aquele que fala dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Ele vai dar lá no inciso 18, 120 dias de licença maternidade. No 20, proteção ao mercado de trabalho da mulher. No 227, um artigo de emenda popular assegura prioridade absoluta aos direitos das crianças, ou a proteção integral à criança. Assim, a Constituição Federal já diz, tem que proteger. Você tem que proteger essa pessoa que está tendo a criança e tem que proteger a criança. Então, a gente precisa observar isso também no nosso ordenamento especial. E aí o que eu quero contar a vocês, e assim eu já vou encerrando também, porque aqui a ideia é só trazê-los para esse debate, vocês possam entender a importância disso, primeiro das prerrogativas da advocacia, depois das prerrogativas da mulher advogada, mas acima de tudo como a advocacia é linda e especial. Mas a gente, então, tem na OAB, em âmbito estadual, um conselho que é formado por advogados e advogadas de todo o Estado. São 140 e poucos agora, mais ou menos, né, Anny? 147, acho, advogados e advogadas. E esse conselho vota questões de relevância para a advocacia, desde exclusão de advogados e advogadas, declarações de inidoneidade, mas também temas de interesse público e de interesse geral da advocacia. E, com base em todos esses argumentos que eu estou trazendo aqui para vocês, na sexta-feira da semana passada, na última sessão do Conselho Pleno da OAB, a gente viveu um momento histórico. E o Paraná é precursor em questões históricas, sociais, enfim, constitucionais. A gente aprovou no Conselho, por aclamação, a nossa proposição desse grupo de trabalho do GT Júlia Matos de aprimoramento das prerrogativas das mulheres advogadas. Eu fiz parte desse grupo de trabalho, fui coordenadora desse grupo de trabalho, com colegas brilhantes também do Conselho, e a gente trouxe uma série de proposições de avanço que só se permitem, né, a gente só pode pensar neles porque a gente teve a Lei Júlia Matos em 2016, mas cumprindo a finalidade da nossa profissão, a gente agora propõe o próximo passo, o aperfeiçoamento desses institutos. Então, a gente está propondo uma ampliação da possibilidade de entrada das advogadas gestantes sem passarem em detectores de metais para além de tribunais, estamos falando em penitenciárias, delegacias, qualquer tipo de equipamento que possa prejudicar a criança e a mãe. Estamos falando de uma ampliação do direito de preferência em pautas de julgamento, pautas de audiência. Estamos falando também em preferência em atendimentos em delegacias, parlatórios ou penitenciárias, sem que a gente tenha que comprovar nossa condição. O advogado tem fé pública, pode fazer autodeclaração, não precisa juntar nos autos uma prova de que está grávida ou não, nem mostrar a barriga no meio de uma sessão de julgamento. A gente está propondo que, mais do que suspensão de atos processuais por 30 dias, haja uma suspensão do processo, que seja possível que a advogada exerça todos os seus atos por faculdade, por teleconferência, no que seja um período aí de gestação e aleitamento. Estamos propondo a ampliação do prazo de suspensão de 30 dias para 120 dias ou até 120 dias, e a advogada que vai administrar no seu ministério privado em quais processos quer e pode exercer a prerrogativa e por quanto tempo, mas até 120 dias, como é determinado pela Constituição Federal. Estamos propondo proteção também para casos de aborto, internamento pós-parto da criança e do nenê, e acompanhamento de filho que esteja internado. Então, até hoje, a gente também não tem nenhuma proteção desse tipo. Então, a gente tem uma das colegas que fez parte desse GT, que sofreu um aborto muito trágico, entrou em um sofrimento tremendo quando sofreu o aborto, já estava com um certo tempo de gestação,
e no mesmo dia que ela soube que tinha perdido o seu nenê, ela teve que peticionar seus prazos processuais. Ela que foi a relatora desse, até me arrepia isso, foi a relatora no nosso conselho na sexta-feira da nossa proposição de avanços. Quando ela chegou nesse ponto da leitura, ela se emocionou e chorou. Ela falou: eu espero que nunca mais nenhuma advogada no mundo tenha que passar por essa dor de ter que peticionar, protocolar os prazos no dia em que sofreu um aborto. Então, a gente está propondo a aplicação também aqui de um prazo que é seletista de 15 dias para a mulher que sofre aborto. Então, não existe nenhuma proteção hoje. Essa advogada fica completamente desamparada. Acompanhamento de filho internado da mesma forma, né? E, por fim, a nossa proposição, que foi também aclamada, mais arrojada, é a da gente, então, como um órgão que deve representar esse compromisso com o aprimoramento da cultura, portanto, da sociedade, a gente está propondo de trazer para o nosso estatuto o conceito de parentalidade. Então, a extensão também aos advogados homens, que também sejam procuradores únicos, enfim, nas suas causas, portanto, que precisem, de fato, ter essa proteção especial, das mesmas possibilidades de suspensão por ocasião do nascimento de criança, internamento da criança, enfim, adoção de criança, para que a gente justamente tire da mãe o dever exclusivo de cuidado, a responsabilidade única de cuidado. A gente esperava que fosse haver algum debate, algum tipo de, talvez, resistência preliminar ali no Conselho, que a gente fosse ter que trabalhar e conversar, mas a gente teve, de fato, a aclamação, porque ali, claro, aqui eu estou falando mais rapidamente, ali a nossa colega leu fundamentos centrais, né, que sustentam toda essa argumentação aqui, fica uma coisa meio irrefutável. Então, é isso que temos, né? A gente tem, então, prerrogativas da mulher advogada, que estão lá no 7º-A, que já são fundamentais, mas a provocação que eu faço aqui hoje, muito mais do que vocês saberem quais são essas prerrogativas e o que a gente está propondo em termos de avanço, que foi o que eu acabei de dizer a vocês, mas esse espírito fundamental da advocacia, de que a gente tem essa inquietude constante, que é uma obrigação nossa, uma finalidade da nossa profissão, para pensar como é que a gente aprimora aquilo que nos cerca, tanto em termos normativos quanto em termos sociais e operacionais e culturais. Talvez seja uma propaganda da advocacia que eu estou fazendo aqui, Silvia. Venham para a advocacia, conheçam a advocacia. A OAB de Toledo é exemplar. Participem do órgão de classe. E só para finalizar, Silvia, eu falei isso ontem e vou repetir aqui hoje, a Escola Superior de Advocacia é também dos estudantes de Direito, né? Então, vocês estão aqui hoje nesse evento bárbaro, que é o Conjure, que é um evento feito com apoio fundamental também da ESA, da Escola Superior de Advocacia, e há uma série de cursos ali disponíveis. Vocês podem e devem participar dos cursos, dos eventos da ESA. Olhem a nossa plataforma, sigam no Instagram, a gente posta tudo lá, e venham fazer parte desse movimento lindo de revolução das instituições jurídicas e culturais em direção a uma melhoria contínua daquilo que a gente pode entregar para a sociedade. É isso, gente. Obrigada. Bom, então vamos abrir agora para a nossa sessão de perguntas, mas antes de iniciar a nossa sessão de perguntas, eu gostaria também de aproveitar a fala da doutora Maíra, uma advogada exemplar, uma mulher advogada empoderada, para também destacar a presença de outras advogadas e mulheres incríveis, que é a doutora Solange e a doutora Nemeri, que nos prestigiam aqui com as suas ilustres presenças, ex-presidentes da OAB Subseção de Toledo, e quebrando também um pouquinho do protocolo, eu particularmente também destaco a professora Silvia, né, outra mulher advogada que é incrível, né, prof? Eu certamente não fui dos alunos mais exemplares da UniOeste que você teve, mas com certeza você foi a melhor professora que eu poderia ter. E também destaco a presença da doutora Ana Gabriela, a minha colega no Núcleo Maria da Penha, egressa aqui da PUC de Toledo, uma advogada que faz uso da advocacia para militar pelos direitos das mulheres em situação de vulnerabilidade. Então fica aqui também minha singela homenagem à doutora Ana e à doutora Silvia.
E agora sim, vamos iniciar a nossa sessão de perguntas. Então, por gentileza, quem tiver alguma pergunta, levante a mão e daí a gente vai. Antes de eu conduzir o microfone aqui para as perguntas, eu vou começar. Maíra, eu estou emocionada com a sua palestra. Acho que você nos representa, a sua fala que foi fundamental. Eu acho que é uma das nossas bandeiras, na OAB, no ensino superior como professora. E quando você mencionou a parentalidade, eu acho que são bandeiras que eu defendo há muito tempo, porque a gente observa em várias situações em que surgiu um pai com o bebê fazendo uma audiência e aí parece que é algo sobrenatural, A mãe, a advogada, tendo que cuidar de uma criança, aí é algo natural. Então, até para tirar esse estigma de que é só a mãe que tem essa obrigação com os filhos e que essa é uma divisão de tarefas natural que tem que ser pai e mãe. Então, eu acho que essa é se nós conseguirmos isso para o Estatuto da OAB, e claro que a gente sabe que não é uma tarefa fácil, porque precisa ter uma aprovação legislativa, mas eu gostaria só que você mencionasse, você acha que qual as perspectivas de que isso, de fato, se concretize como alteração legislativa no nosso estatuto, Porque eu acho que nós que fomos mães, nós vivenciamos todas essas situações, essas dificuldades. E eu particularmente, cansei de ouvir relatos ou observações. Nossa, Silvia, você tem um marido que assumiu as funções, sendo que são funções divididas e nada mais do que a obrigação dele, Levantar à noite, não eu, o dia que eu sou cansado. Então, é essa compreensão que toda a sociedade aqui, muito estudante, que vai ser pai, que vai ser mãe, que vocês tenham essa compreensão. Tá? Existe a responsabilidade dos dois. Então, não é nada difícil, ou estranho, ou louvável um pai levantar todas as noites. E não a mãe. Quanto que você, durante o dia, faz outras tarefas. Eu levo para a escola, eu levo para médico, mas eu não levanto à noite, está tudo bem. Mas isso parece que é algo diferente e louvável, quando que deveria ser natural. Mas a minha pergunta é, qual a perspectiva disso, de fato, se transformar numa legislação, ou ser aprovado por uma lei, tornar-se uma lei federal? Você pode falar daí. Legal, Silvia. Obrigada pela questão. Então, tá ligado? Tá. Eu falei uma palavra aqui que é muito importante, que é fundamental que a gente saia daqui hoje com ela já no nosso repertório crítico, que é viés. Então, de fato, a gente achar que é da mãe a função de assumir todos os cuidados é um viés. É uma percepção enviesada. Isso é cultural. Tudo que é cultural muda, pode mudar. Então, eu vou falar muito rapidamente aqui, só para vocês entenderem que essa questão do viés e vocês se policiarem, porque quando vocês estão estudando direito, vocês entendem a importância da Constituição Federal. Quando vocês se tornarem advogados, mesmo que não queiram depois seguir na carreira, vão fazer concurso, enfim, mas vão assumir esse compromisso de defender a Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela determina que homens e mulheres sejam iguais, tratados com igualdade em matéria de emprego, em geral. E para que isso aconteça, a gente tem que usar o conceito de igualdade substancial. Não é só igualdade formal, nem só material. A igualdade substancial é a gente tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na justa medida de sua desigualdade. Então, por exemplo, prerrogativa da mulher advogada, ela vem proteger uma condição especial que gera desigualdade de condições à mulher e vem procurar retificar isso. Isso é igualdade substancial. E a gente defende essa Constituição, então a gente precisa se atentar a isso. E aí, então, a gente precisa observar os vieses, e saber que esses vieses, eles são, em geral, inconscientes, porque todos vocês aqui são estudados, estão aí fazendo direito, conhecem a Constituição Federal, vão dizer, não, claro, imagina, eu não vou ter preconceito de gênero. Mas o preconceito de gênero, ele está, muitas vezes, incutido na nossa percepção do mundo por uma questão cultural, pela forma como a gente cresce, vê o mundo acontecendo. Então, eu vou falar aqui uma passagem muito breve para vocês, quero que vocês reflitam, prestem atenção nisso aqui. É uma historinha assim, para a gente ver como a gente tem viés inconsciente. Um pai e um filho estavam num carro, dirigindo. Aconteceu um acidente trágico.
e o pai morreu no local. Chegando no hospital, a pessoa que era chefe do departamento de cirurgia do hospital olhou esse menino e falou: eu não posso operá-lo, ele é meu filho. Quem que é essa pessoa chefe do departamento de cirurgia do hospital? A mãe, né? Então, às vezes a gente ouve essa história e pensa assim, eu já falei para alunos várias vezes essa história, né? A pessoa chefe do departamento de cirurgia olha o menino e fala: eu não posso operá-lo, ele é meu filho. Daí tive aluno que fala, é o espírito do pai. O pai não morreu. É mais fácil pensar essas outras hipóteses, porque a pessoa chefe do departamento de cirurgia só pode ser um homem, né? Não, é a mãe que é a chefe. É claro, uma história trágica, mas ela é usada muito para a gente perceber como a gente tende a colocar homem em lugar que a gente acha que é prioritariamente de homem, mulher de mulher, e isso não funciona em termos constitucionais. Então, eu acho, Silvia, para responder a tua pergunta, que a gente está num momento sem precedentes de avanço mesmo, né, cultural e científico, para pensar de maneira crítica essa questão de gênero. Só a gente pensar, eu penso na época da minha faculdade, por exemplo, há 20 anos. Eu entrei na faculdade em 2004, há 21 anos. As músicas que a gente tinha da AD, da Atlética, para jogos jurídicos, elas eram, assim, no mínimo, não é? Ramon Flávio. Foi presidente da Atlética. Então, vice da Atlética, vocês sabem bem o que eu estou falando. E eu cantava, eu tocava tamborim na bateria da Atlética, da AD, e cantava as músicas que eram misóginas, assim, terrivelmente misóginas. E essas músicas não existem mais. Elas não são mais cantadas, elas mudaram, né? Música de torcida. Então, essas coisas estão mudando muito, muito rapidamente, né? Então, eu acho que a gente está num estado de amadurecimento tal que é possível que a gente consiga ter aprovação. Em breve. Vamos lutar para isso. Vamos torcer. Quem mais, por favor? Solange. Bom, não sei se você vai saber me responder. Primeiro, desculpa. Primeiro, eu gostaria de agradecer a menção no meu nome. Eu sou uma pessoa muito feliz e vou aguardar isso comigo para o resto da minha vida. O privilégio de ter sido a primeira mulher presidente da OAB de Toledo. E eu lembro que, na época, em 2016, a gestão foi 2016, 2018, e foi o ano 2016 que a OAB proclamou o ano da mulher advogada, em defesa das prerrogativas. Lançou um plano, né, para que fosse feito diversas alterações. Você sabe se todas as intenções foram efetivamente conquistadas? Excelente questão, Solange. E veja como é importante que as mulheres, de fato, ocupem os espaços de liderança, porque só uma presidente mulher é que poderia fazer uma referência tão precisa, né? Já que na sua presidência é que houve esse pacote, né, do Conselho Federal, que acho que era o pacote de valorização da advocacia feminina, né? Olha, eu não sei se todas as propostas foram cumpridas, mas está aí uma missão que eu vou cumprir, de verificar isso já, porque é uma referência muito especial, né? Então, há quase 10 anos a gente teve já esse pacote lançado. Será que a gente avançou? E a gente tem, né, a paridade, a própria Lei Júlia Matos, mas, no mínimo, aquilo tudo a gente tem que ter alcançado. Eu me lembro que uma das propostas era que nos tribunais, quando houvesse a advogada com bebê recém-nascido, teria que ter um espaço para amamentação. Então, acho que essa situação não foi implantada, né? Isso tem a garantia legal, a Lei Júlia Matos abarcou isso, pelo menos, mas, em concreto, ainda muitos espaços, muitos fóruns de tribunais não têm a sala de amamentação. Então, aí entra a nossa luta institucional, que tem que ser intensa mesmo. Mas eu vou fazer esse comparativo. Muito legal. Obrigada. Considerando o adiantado da hora, mais uma temática que nós iríamos a noite toda, né, Maíra? Mas, por conta do horário, a gente encerra, então, as perguntas e o Luan, então, vai fazer a sequência.
ajuda para